E o tal do Natan veio mesmo. E aí? Começando mais um vídeo sempre com a força da Esportes da Sorte. Aposte em quem aposta no Grêmio. O link está aqui embaixo, né? Um link quentíssimo. Clica ali e depois me agradece. Mas falando de Natan, né? O assunto desse vídeo, um assunto que eu já abordei num vídeo anterior, né? Quando o nome dele ainda era uma especulação. E eu demonstrei naquele vídeo inteiro, do início ao fim, uma preocupação com a possível vinda de Natan, né? Demonstrei ali algumas... na verdade, tinha alguns pontos de interrogação naquela história, não estava muito clara. Tinham questões até mesmo técnicas, né? Que eu tinha dúvidas, e ainda tenho, né, em algum nível. Mas o que eu vou dizer agora a partir do momento em que Natan é jogador do Grêmio? Vamos lá. Eu acho que o ponto central do meu vídeo anterior, né, que era um pouco mais pessimista, era em relação à atitude do Natan, à postura do Natan. Que é bom lembrar, e ainda bem que eu faço isso, às vezes as pessoas podem me achar prolixo, enrolado, e tá, mas vai direto ao ponto, vai não sei o quê. Não, eu prefiro deixar as coisas bem claras, mais claras possíveis, porque, né, por causa dessas coisas, como a gente vai ver agora. Eu fiz um asterisco no vídeo anterior, que poderia ter soado meio embromation, né, encheção de linguiça, mas que agora eu vou me apoiar nesse asterisco. Eu falei que eu achava bem ruim e preocupante a notícia de que ele não queria vir ao Grêmio. Assim como ele não quis ficar também no Fluminense, parece, né? Ele estava emprestado ao Fluminense e ele estava querendo muito ficar no Galo, no Atlético Mineiro, que era um clube que se sabia não contava com ele. Não contava com ele. Né? E o próprio fato do clube não contar com ele também era um ponto de preocupação que eu tinha, né? Poxa, por que o clube não conta com ele? Se ele fosse tão bom assim, né? Contariam. Então, aquele vídeo, se vocês forem olhar agora, ainda faz muito sentido vários pontos, tá? Não estou descartando aquele vídeo lá por completo. O que mudou? O que mudou que eu vou pontuar aqui agora? No fim eu estava falando e me auto-interrompi. O asterisco que eu fazia naquele vídeo e que vou me apoiar nele agora, dizia que o fato de ele não vir, para mim, era muito preocupante, era muito irritante até. E que, na minha opinião, eu enquanto dirigente, se o cara tá fazendo doce para vir pro Grêmio, nem vem. Nem vem. Né? Se o Messi estiver achando ruim vir pro Grêmio, vai forçado porque não sei o que, nem vem. Né? Que dirá o Natan, que dirá qualquer outro jogador. Né? Então, e o asterisco que eu fiz foi no sentido de, mas não sabemos, pelo menos eu não sei exatamente o que rolou de verdade. Às vezes é uma matéria sensacionalista, às vezes os jornalistas pegam um trecho descontextualizado, o cara disse que de repente queria ficar lá por algum motivo específico, e os caras só pegaram o trecho que ele disse que queria ficar ali e colocaram na manchete. De repente ele queria ficar lá até a mulher dele ter filho. Pelo que eu descobri agora na coletiva dele, a mulher dele está com uma gestação de 9 meses. Uma gestação que teve riscos. Né? A gente sabe que também para gestante se deslocar, não dá para pegar avião, acho, a partir de dado momento. Tem várias questões. Né? Então, assim, já começa a ter uma informação aqui. Né? De repente ele falou, que nem o exemplo que eu dei no outro vídeo, ele pode ter dito assim, eu quero ficar no Galo até eles pagarem o que me devem. Sei lá por que ele falaria isso, mas né? Daqui a pouco é uma coisa que ele está fazendo uma cobrança financeira ao Galo e aí na matéria parece que ele ama o Galo, é até o oposto da verdade, sabe? Ele diz que quer ficar no Galo. Não, ele estava falando outra coisa. Então eu fiz esse asterisco naquele vídeo e ainda é um asterisco que eu não sei a verdade, né? Porque às vezes um jornalista diz uma coisa, diz de um jeito, outro diz de outro, o jogador dá outra versão, obviamente também a versão do jogador tem um viés, então a gente nunca vai saber exatamente de tintim por tintim. Mas, eu lembro que eu falava uma coisa do André Lima, o centroavante do Grêmio aquele, que chamavam de marqueteiro,
que eu falava o seguinte: eu adoro jogador marqueteiro. Porque as pessoas usavam essa palavra de forma pejorativa. E, cara, no futebol, o jogador que é marqueteiro é o jogador que entendeu. É o jogador que entendeu o contexto. O André Lima, eu lembro, para dar um exemplo, tá? Ele fez o que diaba, ele fez um monte de coisa, mas assim, eu lembro que naquele jogo contra o Ronaldinho Gaúcho na Arena, não, no Olímpico ainda, né? Que a primeira vez que o Grêmio ia enfrentar o Ronaldinho no Flamengo, o André Lima simplesmente acabou com o jogo, né? Já é uma coisa louvável, porque o marqueteiro respinga em campo muitas vezes. Respinga em campo. O cara que está querendo comprar a torcida, como dizem e tal, ele se entrega em campo também, geralmente. Daí acabou o jogo, né? O Grêmio fez aquela virada histórica lá contra o Ronaldinho, a maior vaia da história do Olímpico e tal. Acaba o jogo, o André Lima vai lá pra frente da geral, aloprar junto com a geral. A geral tá cantando uma música lá, xingando o Ronaldinho, corneteando o Ronaldinho, e ele tá lá cantando junto, tocando um bumbo, com um chapéu e não sei o que. Cara, me serve, né? Porque prefere o marqueteiro ou o indolente? Ou o que tá, tanto faz ganhar, perder, se é o Ronaldinho, se é o Zezinho. Não, o cara que compra a dor, o cara que se preocupa em criar narrativas que vão agradar o torcedor, que briga por essas narrativas, me serve, cara. É o básico, na verdade. E nem todos os jogadores têm esse marketing, né? O Maicon brigando com o D'Alessandro no cara ou coroa. Ah, marqueteiro? Marqueteiro, ótimo, que lindo que foi aquilo, sabe? O Grêmio ficou anos sem esse marqueteiro aí, deixando o D'Alessandro deitar nos grenais. Então é isso que eu quero dizer. E de certa forma, o Natan entrou com um marketingzinho ali, que por mais que possa ser friamente calculado, torcedor bobo que sou, já deu uma amolecida, né? O Guri falou ali que a mãe é gremista, que vestia ele de Grêmio quando era pequeno, que ele jogou no Grêmio aqui aos 12 anos, né? Na escolinha, na base, enfim, fez ali uns testes e tal, né? Elogiou muito, disse que aí a versão dele diz que assim que ficou sabendo da proposta, quis vir para cá. A versão dele é essa, né? E falou um monte de coisa nesse sentido que, beleza, cara. Beleza, já foi uma postura que a gente viu, né? Porque antes a gente não viu nada, a gente só ouviu falar. Não é assim, agora ele mudou de postura. Não sei. De repente sempre foi essa. Não sei se ele mudou de postura, né? Então, gostei a explicação dele ali pro imbróglio da vinda dele, né? Que poderia ter sido antes, não foi. E tava aquele papinho de que ele não queria sair. Ele fala um pouco da questão da família, da gestação da esposa e tal. Enfim, cara, não dá para esmiuçar, entrar em detalhes e entender exatamente ali, mas é uma explicação, pelo menos, que faz algum sentido, né? Dá para juntar Lé com Cré. É um cara que pareceu, de certa forma, empolgado ou interessado nessa oportunidade nova aí, né? Uma carreira que foi promissora por uns tempos e depois deu uma boa oscilada. De repente é uma oportunidade do cara retomar ali um nível interessante. Então, assim, cara, ainda tenho aqui minhas pulguinhas, meus filhotinhos de pulga atrás das orelhas, assim, mas de forma geral deu uma uma maciada boa ali nos ânimos, né? Essa primeira impressão aí do contato com ele na coletiva e tudo mais. E sobre ele, jogador, né, que também há alguns pontos de interrogação, algumas questões. Eu perguntei no meu Twitter, até eu ia ler aqui algumas respostas na íntegra, mas quem tiver interesse vai lá no meu Twitter, @lucasvon, e olha é um dos últimos tweets que eu fiz, eu mencionei o Cris Galo e o Beto Guerra, não é o presidente do Grêmio, é o outro Beto Guerra, é um Beto Guerra mineiro. Os dois são parceiros meus ali já, né? Fizemos algumas coisas juntos já de futebol e trocamos ideias de vez em quando. E eles já pediram também, já mandei vídeo para eles, já participei de programas deles lá em Minas Gerais. E eu mencionei os dois e perguntei, tá, qual é que é do Natan? Né? E eles me responderam, e alguns atleticanos também entraram na resenha ali e deram alguns pitacos. Cara, de forma geral, assim, foi mais interessante do que eu esperava, tá? Porque no primeiro momento que se falou de Natan no Grêmio, eu pesquei, pescaria, ele diz que o Natan é pescador, né? Então aqui já usando a palavra que ele gosta,
eu pesquei no ar algumas manifestações de atleticanos que foram um pouco preocupantes. Parecia o Thiago Santos deles, assim, sabe? A galera meio que vibrando com ele indo e tal. Mas eu pesquei umas coisas muito aqui, ali, meme né, meio pingado, assim, não era uma amostragem boa. Foi só uma sensação minha, né, não muito confiável. Pois, além desse tweet que eu fiz aí pro Beto e pro Cris, eu me dei o trabalho de olhar o post, e vocês podem fazer também, o post que o Atlético Mineiro fez no Twitter deles, dizendo que o Natan estava de saída, agradecendo pelos títulos conquistados ali, Copa do Brasil, Brasileirão, três estaduais, né, 3 mineiros ele conquistou lá. E aí eu fui ler os comentários dos atleticanos. Cara, olha, de forma geral, a maioria era positivo. Por incrível que pareça, positivo no sentido de positivo para o Natan, né? Alguns até eram raivosos e em tom de críticas para a direção, né? Porque o tweet falava que estava sendo vendido para o Grêmio, uma coisa assim. E eles falaram, que venda é essa? Não venderam nada, saiu de graça, que absurdo, né? Os caras criticando a direção por não ter ganho dinheiro na venda, né? Aí muitos falando honrou o manto, né? Enquanto pôde, e etc, etc. Claro, assim, não foi uma comoção, teve gente meio que também cagando e andando para a saída dele, mas de forma geral, muitos comentários positivos ou neutros para positivinhos, assim, sabe? Então foi muito diferente do que eu esperava encontrar. E aí, voltando ao tweet que eu fiz pro Cris Galo e pro Beto Guerra, cara, eles falaram que é um jogador que oscilou muito, que foi interessante em alguns momentos, como titular, pouco como titular. Também lembrando que o Galo fez uns bons times nesses últimos anos, né? Mas que, via de regra, era um reserva útil. Era um reserva útil que entrava, às vezes bem, às vezes nem tão bem, né? Oscilava até na reserva, mas muitas vezes entrou e ajudou bastante. Teve um cara que eu acho que foi um outro torcedor que respondeu que ele teve uma fase de titular com o Sampaoli, né? Quando o Sampaoli treinou o Galo, e que foi a melhor fase dele. O cara chegou a dizer que ele era o principal jogador do time nessa época. Mas daí ele se lesiona e aí a coisa vai por água abaixo. E teve mais alguém também que lembrou da época dele do Sampaoli e bota a culpa na lesão ali por ter estragado um momento que ele estava muito bem. Então assim, cara, eu esperava uma bomba um pouco maior, assim, sabe? Eu até confesso que foi um pouquinho mais alentador do que eu imaginava, tanto colher as opiniões de atleticanos, quanto até mesmo a repercussão aí da vinda dele com o próprio atleta, com o histórico dele junto ao clube, com a postura dele na coletiva ali, que eu acabei de assistir, então achei ok, legal, assim, parece que ele tá afim. Disseram também que o extra-campo nunca foi problema com ele, porque foi uma pergunta que eu fiz, né, até pros guris ali. Não, cara, extra-campo é um cara totalmente de boa, porque eu tinha uma desconfiança, cara, sabe, me parece meio Jean-Pierre, meio Luan, sabe, um cara que tem talento, tu vê que tem umas jogadas dele assim que tu vê que é diferenciado, mas, poxa, por que não anda, sabe, por que não vai? Não é o extra-campo, é um cara que gosta muito de pescar só, adora estar numa pescaria, mas né, não faz confusão, não é baladeiro nem nada. Então vamos ver de repente aí respirando novos ares, né, com o Renato aí, que é um cara que às vezes é meio paizão da galera, vai que funciona, vai que agregue bastante, é um cara que faz várias funções, né, a do Cristaldo, que é uma que a gente tem carência, mas ele também pode jogar mais na frente, mais atrás, mais pro meio, mais aberto. Ele falou que até lateral esquerdo ele jogou, tanto com o Sampaoli quanto com o Diniz no Fluminense, quando foi emprestado, né? Então ele teve muita experiência em setores diferentes. Ó, o Reinaldo machucado, 6 semanas fora. Aí o Natan na coletiva diz, já joguei algumas vezes até de lateral esquerdo. Opa, brilhou meu olhinho ali na hora. Mas enfim, né? Vamos acompanhar. Eu acho que no fim a direção sabia de mais bastidores que a gente, né? Se ele estava afim, se ele não estava, se ele tinha esse problema ou aquele ou não tinha e tal. Então vamos confiar. Eu acho que a chance aí de a coisa brilhar pode ser maior
do que eu supunha naquele primeiro vídeo. Vamos torcer e vamos acompanhar. Feito, era mais ou menos isso. Falou, abraço.